Olá, meu nome é André Carvalho de Freitas e no dia 30 de junho de 2020 eu fui o responsável pela entrega da oficina no Canto Educa, do Canto Cidadão, com o tema Comunicação Consciente, quais são os seus padrões. Nessa oficina, nós convidamos os participantes a experimentarem outras ferramentas mais atualizadas para o contexto atual, o mundo em que vivemos, um mundo tecnológico, um mundo com velocidade, com mais competitividade, e nós falamos sobre as diferenças entre o que nós consideramos como comunicação inconsciente e a comunicação consciente. No caso, a comunicação inconsciente, nós classificamos como uma comunicação mais instintiva, ligada à defesa e à sobrevivência, uma comunicação mais focada nos nossos interesses, sentimentos e necessidades, onde o objetivo é ganhar do outro e marcada por uma série de padrões fixos, né, de mindset e de comportamentos e de reatividade. E a proposta seria utilizar uma comunicação mais consciente, que exige maior presença e atenção, que a intenção é pela conexão com as outras pessoas, incluindo os interesses mútuos, os sentimentos e as necessidades de ambas as partes, e a intenção é sempre ganhar com o outro, né? Sempre chegar a um consenso, a uma situação onde haja um ganho mútuo nesse processo todo. E, embora tenha padrões como a comunicação inconsciente, são padrões que eles são mais flexíveis, que eles podem se adaptar aos novos contextos, às mudanças exigidas pelos novos desafios e pelos novos contextos que a gente vive, né? Nós trouxemos como 3 pilares principais da comunicação consciente a escutativa, a assertividade e a linguagem de conflito, que são 3 pilares que podem ser trabalhados, podem ser tangibilizados através de testes até, né, assessments específicos, e para cada um deles nós temos práticas e ferramentas que podem melhorar cada um deles, né? Num dos slides da apresentação, para que houvesse um entendimento maior da questão do julgamento e da interpretação, que são os grandes vilões em termos de comunicação, nós colocamos uma foto, mais ou menos com uma imagem indefinida de uma pessoa vestida com um terno, com flores na lapela, e nós convidamos os participantes a dizerem o que eles viam na foto. Então, houve muita interpretação, pessoas achando que era um noivo, que era um batizado, que era uma festa, que era um homem vestido, enfim. E aí, o objetivo era a gente focar no fato em si, né? Que havia uma pessoa vestida com um terno, com uma flor na lapela, mas que a gente não sabia se era um homem, uma mulher, qual o contexto. Então, o convite para essas pessoas, para a gente falar sobre esses pilares, limpando qualquer tipo de interpretação, qualquer tipo de julgamento que pudesse interferir nesse processo de retorno, de volta, né? De você receber algo sem a sua interpretação, e você considerar o contexto de quem emite a mensagem. Então, com esse exercício, a nossa proposta era calibrar todo mundo no mesmo nível para começar a explanação em si. Nós partimos para o primeiro pilar, que era o da escutativa, e nós mostramos a diferença em 2 slides de uma comunicação com escuta com julgamento, sem presença e sem empatia, onde o emissor, ao emitir a sua mensagem, o receptor interpreta a sua maneira, julga, emite as suas opiniões, aconselha, compara com a sua própria situação e devolve uma outra mensagem baseada nessas interpretações dele mesmo, sem considerar o contexto do outro. Nesse caso, normalmente, o emissor ele sente que ele não foi ouvido,
que a outra pessoa não entendeu efetivamente a intenção da mensagem inicial e geralmente não era isso que a pessoa tinha como expectativa de retorno. Então essa é uma comunicação inconsciente, reativa e baseada muito em julgamentos e interpretações, né? A gente propõe como uma escuta ativa eficiente quando quem recebe a mensagem, ela simplesmente procura ouvir, escutar ativamente essa pessoa, buscando quais são as intenções dessa pessoa, quais são os sentimentos envolvidos, quais são as necessidades que essa pessoa busca atender ou que não estão sendo atendidas, né? Então, a gente faz uma análise muito mais profunda dessa mensagem, mas sempre focado no mundo do outro, naquilo que chega, sem que a gente coloque qualquer juízo de valor em cima disso, né? Quando a gente recebe essa mensagem, uma sugestão que a gente faz até num exercício próximo é que a gente processe isso, a gente devolva com uma paráfrase, que é uma confirmação daquilo que você realmente entendeu, né? Você pode fazer uma pergunta para esclarecer melhor a situação ou até para ampliar a capacidade de pensar sobre o problema, ou a questão do outro, né? Ou simplesmente você pode reconhecer a mensagem e não emitir nenhum outro tipo de mensagem de volta. Pode ser que o emissor só queira ser ouvido nesse caso, né? Mas quando a gente faz esse processo dessa forma, cuidadosa, geralmente quem emite a mensagem, ela se reconhece na sua fala quando você faz a paráfrase, né? E aí você traz mais clareza e objetividade para esse processo de comunicação. Então isso flui com mais naturalidade, inclusive você estende um pouco mais o diálogo porque gera um outro tipo de interesse, que é o interesse genuíno pelo outro, né? A partir disso, nós propusemos em 10 minutos um exercício em duplas nas salas virtuais do Zoom, onde um emissor iria contar em 2 minutos sobre qual era o maior desafio dele, a maior dificuldade hoje ou nesse período todo que nós estamos vivendo. A outra pessoa ia praticar a escuta ativa, tentando limpar todas as perguntas que viessem, todas as interpretações, julgamentos, críticas, etc. E essa outra pessoa teria 3 minutos para parafrasear o que ela ouviu e fazer uma nova pergunta, uma pergunta poderosa que a gente combinou, dela elevar a consciência do emissor sobre aquilo que ela estaria vivendo, né? Para que ela direcionasse para uma solução, para que ela visse isso por um outro olhar, por um outro prisma, né? Então nós fizemos isso, aí eles trocavam de posição, então num total de 10 minutos eles fizeram o exercício e a volta à sala principal foi muito interessante pelas impressões que eles trouxeram, sobre como foi bom ser ouvido, como foi bom exercitar a escutativa, como foi interessante fazer uma pergunta poderosa. Não foi fácil para alguns, mas foi muito interessante o exercício em si e nós incentivamos que eles continuassem fazendo isso. Houve muitas dúvidas sobre a questão da paráfrase, né? Se não seria algo incômodo e tal, mas a gente sugeriu que se houvesse um incômodo, se algo não tivesse ficado claro, que a gente insistisse na paráfrase, porque nem sempre o emissor ele emite algo tão claro, algo objetivo, algo que seja que traga todos os elementos do que ele precisa. Então, muitas vezes é necessário realmente que a gente repita para que ele possa até reformular a mensagem que ele emitiu. Os outros 2 pilares, né, que seriam da assertividade e da linguagem de conflito, nós ampliamos um pouco mais os 2 conceitos, né? Normalmente a assertividade ela é conhecida somente como falar objetivamente, ir direto ao assunto e ser claro na forma e no conteúdo como você se expressa, né?
mas a gente mostrou que ser assertivo é muito mais do que isso. É você ter a capacidade e a flexibilidade de você transformar o diálogo em algo interdependente, onde não existe uma relação de poder envolvendo as partes, né? Então a gente sugere que para você ser mais assertivo, quanto mais tolerante você buscar ser, quanto mais você aceitar a sua própria imperfeição e a imperfeição do outro, né? E você buscar uma solução ganha-ganha nesse processo, mais assertivo você é, né? Então, existe todo um processo na assertividade em termos de autenticidade e vulnerabilidade que tem que ser trabalhadas efetivamente para que a gente atinja a assertividade máxima nesse processo. E como linguagem de conflito, nós trouxemos até uma imagem de cordeiros, né? Aqueles bichinhos fofinhos e tal, mas tem aquele velho provérbio, né? Lobo com pele de carneiro, né? Então a gente trouxe que não necessariamente uma linguagem de conflito é somente pautada no grito, na violência expressiva, ativa, né? Mas ela vem às vezes camuflada em termos de outros tipos de linguagem, como a imposição, a depreciação, a inflexibilidade, a rigidez de argumentos, a autorreferência como você sendo dono da verdade, a manipulação às vezes do outro numa relação de poder inclusive, e trouxemos também o excesso de racionalidade e empatia e a falta de argumentação como possibilidades de geração de um conflito ali, né? Então a gente ampliou mais essa gama de possibilidades de uma linguagem de conflito. Em seguida, nós apresentamos 3 assessments, né, para que as pessoas façam uma autoavaliação, né? Inclusive, esses assessments serão enviados pelo e-mail para as pessoas poderem fazer essa autoavaliação, e desde já eu me coloquei à disposição para falar sobre os resultados, apesar que todos eles têm os resultados ali numéricos, estatísticos, com todas as explicações, mas com possibilidades de melhorias. Então, a gente se coloca à disposição para abrir o diálogo sobre esses resultados, né? E para a gente finalizar a nossa oficina, nós propusemos um quadro interativo, né? Onde a gente pediu sugestões aos participantes que escrevessem no chat de como que atitudes ou ações eles poderiam estar desempenhando a partir da data seguinte para melhorar a escuta ativa, melhorar a assertividade e diminuir a questão da linguagem de conflito. Então nós preenchemos juntos com as sugestões. Esse quadro foi enviado junto com o material para os participantes, então esse foi o resultado da nossa oficina final, né? Então, conteúdo, prática e uma conclusão com sugestões de ação. E ao final nós abrimos para perguntas, dúvidas, então houve bastante interação entre os participantes. Então, havendo qualquer dúvida, eu fico aqui à disposição. Os meus dados vocês têm acesso, tá? Então eu agradeço pela participação, foi muito rico e eu também aprendi muito com todos vocês, ok? Então agradeço a todos, um ótimo dia.